que teve o seu nome exaltado. A palavra foi real, né? Esse profeta está aqui, guardadinha, né? Ele trouxe, matou a minha fome. Estou saciado. Ele pode ter fome. Nós podemos ter os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas dificuldades, mas não é através da nossa força. E Paulo entendeu isso. Tudo eu posso. Se eu tiver com fome, é porque é permitido. Se eu tiver saciado, é porque é permitido. Aos Filipenses, né? E aí que ele chega na conclusão: tudo posso a mesma naquele fé que me fortalece. A mesma fé. Em outras palavras, mas Sim. o mesmo. Porque esse é um ponto importante. Nós precisamos entender que o que nos governa não são as circunstâncias, mas o próprio Deus. Por isso que tudo posso naquele que me fortalece. Não é a minha capacidade ou as minhas condições de resolução de problema que vão de fato conduzir a minha vida, mas o quanto que eu estou disposto a abandonar tudo que eu sei, tudo que eu quero, tudo que eu desejo, para servir a esse Deus, para confiar de fato nesse Deus. Que os nossos próximos passos sejam baseados não em nós, mas nele, né? O Jó, né? Perdeu tudo, confiou, depois deu tudo outra coisa. Nu eu vim, nu eu voltei. E a maneira dos dois textos como ele trata o adversário, Satanás, a autossuficiência, né? Como ele traz na árvore, vocês comeram, e com Jesus, ele vai falar com Jesus, ele vem com a verdade, né? Sério. Mas Jesus, firme do que ele tinha, sabia, convicto da confiança, né? Ele nem só de pão, mas não, mas você pode ser o dono, ele lidou totalmente. Sim. Né, diferente do que foi na primeira. E isso tem um motivo que nós vamos chegar daqui a pouco. Tem uma razão de ser. Vejam, em quais termos a salvação de Deus se manifesta no Êxodo? Quais são de fato esses termos? De que forma essa salvação ela acontece no Êxodo? Nós conhecemos basicamente a história de Moisés. O povo então ele vai para o Egito por conta de José. Lá permanece numa terra fértil, lá mais no norte, na região de Gósen. Gozam de grandes benefícios, não que tenha a ver, né, outros termos, né? Mas eles têm grandes benefícios, vivem numa terra com bastante possibilidades, passam um bom tempo ali e aparentemente se esquecem dessa conexão com Deus, das promessas de Deus. E isso é algo que nós precisamos inclusive ter um grande cuidado, né? Aquela questão da calmaria, quando tudo está certo, a gente não, está tudo certo e deu, né? Eu sempre digo que o Titanic, por exemplo, só afundou porque o mar estava calmo, né? Porque se as ondas estivessem mais fortes, se o mar estivesse mais revolto, eles teriam visto aquele iceberg muito antes e daria tempo de desviar. Mas porque o mar estava calmo, eles não conseguiram ver aquele iceberg a tempo, bateram e caíram, né? O mar calmo e durante a noite, né? E à noite, onde ninguém pode fazer nada, né? Que Jesus fala, né? Tem que trabalhar durante o dia, porque à noite ninguém consegue fazer nada, ninguém consegue ver nada, né? E é interessante, porque eles acabam ficando um bom tempo lá, morre toda aquela geração, vem uma nova geração, pessoas que não conheceram José, que não conheceram Jacó, e aquele povo começa a ser oprimido, começa a acontecer inúmeras coisas por conta do alto crescimento daquele povo, né? Historicamente, até a gente pode pensar em alguns eventos que aconteceram lá, mas esse não é o foco. Mas é interessante a gente ver que Deus levanta uma espécie de um libertador, né? Chamado Moisés. Moisés, nós sabemos que foi criado basicamente pela própria mãe, pelo menos por um período, na corte do faraó.
ele escapa da morte, é criado na corte do faraó. Ele, por medo de ser morto depois de matar um egípcio que estava maltratando um dos seus, né, lá dos hebreus, ele foge, vai para o deserto, conhece G, que casa com a sua filha, e lá no deserto ele tem um chamado, né, na sarça ardente. E nesse chamado tem algo que Deus revela que é extremamente importante, mas nós já vamos chegar lá. A fidelidade de Deus à promessa que ele mesmo havia feito a Abraão vai diretamente de encontro ao domínio opressor do faraó. Do ponto de vista bíblico-teológico, olha só que interessante. É bastante relevante que o líder máximo do Egito vestia uma coroa no formato de uma serpente. Isso é interessante. Até mesmo se nós considerarmos que o Pentateuco inteiro, né, os 5 primeiros livros, foi, talvez não escrito, mas conduzido a sua maneira de ser por um único personagem, né? Moisés. Embora a gente saiba que, mesmo a gente entendendo que Moisés tenha escrito todo o Pentateuco, ele não poderia escrever da sua própria morte, né? Então teve a mão de outra pessoa, pelo menos, no mínimo, ali no final de Deuteronômio, tá? Mas veja que interessante, isso aqui é a figura de Faraó, aqui está meio... Mas é para ver, né? Lá em cima tem o formato de uma serpente lá, né? E é bastante interessante a gente pensar nisso, tá? O faraó... por quê? O faraó, então, ele era considerado a própria encarnação do deus Amon-Ra. O faraó, naquele momento, alinhava-se às forças do caos contra os eleitos de Deus, que na visão de Gênesis 1 e 2, lá da criação, eram todos portadores da imagem do Criador. É por isso que em Êxodo 4, 21 a 23, quando Moisés está finalmente a caminho do Egito para executar a ordem de Deus, Deus deixa claro do que exatamente se trata o Êxodo. O que diz lá Êxodo 4, 21 a 23? Pessoal, tem café lá que a Nilza trouxe, se alguém quiser café, fica à vontade lá. Êxodo 4, 21 a 23. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Continua. Pode seguir até o 23. Então dirias a Faraó: assim diz o Senhor de Israel, o meu filho, o meu primogênito, eu te tendo dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu mandarei a teu filho e o teu primogênito. Aqui é interessante, Israel aqui sendo chamado de o filho mais velho, né? O primogênito. E a gente vai ver também uma relação com o filho mais velho, ou primogênito, do próprio faraó. Não só do faraó, mas de todos os egípcios, inclusive dos animais. Essa relação é interessante, nós guardem isso. O que temos aqui como sequência do enredo bíblico é que o Êxodo representa, olha só, o conflito da descendência de Eva, seguindo aqui pela linha de Abraão, contra a descendência de quem? Da própria serpente. Lembram lá aquele conflito iniciado a partir da queda da descendência de Eva, que iria constantemente lutar contra a descendência da serpente? Que seria, na teologia a gente chama isso de proto-evangelho, né? Que é aquele texto que a serpente iria morder, ferir o calcanhar da descendência de Eva, e a descendência de Eva iria
pisar e esmagar a cabeça da serpente. Lembram disso? Isso é chamado de proto-evangelho, né? O anúncio da salvação, o anúncio ali da boa nova, da boa notícia, de que, no final das contas, como o Pai sempre fala, né? O bem vencerá o mal. Resumidamente. Tá? Vejam que, então, contra a descendência da serpente, a que nos referimos nas aulas anteriores, né? Em outras palavras, por meio de Israel, formado pelos descendentes de Abraão e chamado de meu filho mais velho pelo próprio Yahweh, as forças do caos seriam confrontadas. Tá? E isso é interessante. Veja que já tem uma ligação aqui com o filho mais velho de Deus contra o filho mais velho do faraó. Esse faraó que se dizia Deus, que se tinha como a encarnação do deus Amon-Ra, um deus egípcio, e a descendência do verdadeiro Deus na guerra, na luta, contra a descendência de um falso Deus. É por isso que os fenômenos mais emblemáticos do Êxodo são as 10 pragas e a travessia do Mar Vermelho. Nós vamos falar aqui mais em relação às 10 pragas e o como isso significa, o quanto isso tem grande importância em relação a esse evento da salvação. Tá? Assim como o relato da criação em 7 dias, ou tem 7 dias, não, em 7 dias, tinha um sentido teológico muito específico para os leitores antigos, as 10 pragas não foram acontecimentos aleatórios e inteligíveis às pessoas daquela época. Ou seja, lá atrás nós falamos que o fato da criação acontecer em 7 dias, o Shabat, né, o descanso e tudo mais, ter conceitos muito mais teológicos do que históricos, e não estou aqui dizendo que não há questões históricas, mas acima das questões históricas nós temos questões teológicas, no sentido de que alguma coisa ali Deus está revelando de si mesmo, de seu caráter, tá? As 10 pragas, e isso o povo daquela época entendia. Da mesma forma, as 10 pragas. O povo dessa época ali também tinha essa compreensão, por conta desse caráter teológico, muito mais do que o próprio caráter histórico. Infelizmente, nós temos hoje em dia, ou ainda hoje, né, a partir do iluminismo, uma busca pela compreensão histórica, por averiguar tintim por tintim dentro da história, se aquela história bíblica é real, se aconteceu assim, se aconteceu assado e tudo mais. A arqueologia, muitas vezes, ela vem para comprovar algumas coisas e talvez até mesmo para destruir outras coisas, mas a Bíblia ela não tem caráter histórico. A Bíblia tem caráter teológico. E com isso, volto a frisar, não quero dizer que as questões históricas não sejam históricas. Mas para além das questões históricas, nós temos questões teológicas. Deus está se revelando por meio dessas histórias, trazendo à tona o conhecimento de seu caráter, de quem ele de fato é. E isso ainda para nós tem esse peso, muito mais do que questões históricas, tá? Então, para além das questões históricas envolvendo as 10 pragas, nós temos questões teológicas em relação a isso. Cada uma das 10 pragas representava o juízo de Deus sobre as entidades supostamente divinas que os egípcios acreditavam sustentar a ordem do cosmos, inclusive a figura do filho mais velho do faraó, o primogênito do faraó. Cada praga ali tinha um peso teológico, mostrando a superioridade de Deus em relação aos deuses, e aí colocamos esses deuses entre aspas, porque faz parte do imaginário popular, dentro da idolatria, mostrando então a superioridade de Deus em relação a essas falsas ideias de divino que os egípcios tinham, tá? Aqui eu coloquei alguns pontos, né?
do Nilo, por exemplo, se transformando em sangue, lá em Êxodo 7, 14 a 25, o Deus Num, guardião do Nilo, ou Rabi, que era o espírito do Nilo, ou Osíris, o Nilo era seu sangue. E de repente nós vemos um ser divino que controla de fato o Nilo, derrotando os deuses do Nilo. Porque na verdade os deuses do Nilo não tinham poder de fato sobre o Nilo, a não ser o único Deus, criador de todas as coisas, o mesmo Deus que criou céus e terra. As rãs, lá de Êxodo 8, 1 a 15, era o Deus Ect, uma forma de rã, que era o Deus da ressurreição, que eles acreditavam numa espécie de ressurreição, não necessariamente como a ressurreição cristã, que vemos depois, né? Mas eles acreditavam numa vida pós-morte, basicamente, né? A praga de piolhos e mosca não se tem necessariamente referências, se tem algumas ideias, mas não se tem ainda necessariamente referências. Mas a morte dos rebanhos, por exemplo, é o deus Ator, deus Amão como forma de vaca, Apis, que era um touro em formato de Deus, Pratã, símbolo da fertilidade, Neves, touro sagrado de Heliópolis. Veja que como tem bastante figuras de touro, né? E nós vamos ver esse retrato lá no deserto, quando eles vão construir um bezerro de ouro, tá? Então veja como tem esse retrato, muita ligação com o Egito, né? As feridas purulentas, bom, enfim, aqui mostra que basicamente é a luta dos descendentes do Deus verdadeiro contra os descendentes dos deuses falsos. A soberania, a supremacia do único e verdadeiro Deus sobre os falsos deuses do Egito. Então tem uma representação muito mais teológica do que histórica. E aí nós podemos resumir, o Christopher Wright, não, esse é do Bernardo Shaw, ele vai dizer assim, ó, em suma, o êxodo escancara que a salvação de Deus implica juízo sobre tudo e sobre todos que obstinadamente fomentam o caos. A 10ª praga em especial corrobora de forma muito eloquente ao parecer do castor lá das Crônicas de Nárnia. A morte do primogênito do faraó indica que, embora Deus seja perfeitamente bom, jamais vale a pena brincar com sua santidade. Às vezes nós esquecemos desse pequeno grande detalhe, né? Na forma que nós nos portamos, e não somente dentro da igreja. A gente tem que lembrar na criação como grande templo de Deus e nós como imagem representativas desse Deus, né? Então, em todo lugar, em todo momento, nós precisamos ter essa ciência, essa consciência da santidade de Deus, e que, de fato, não vale brincar, não vale a pena brincar com a sua santidade, né? A implicação disso é que, se toda a ação de Deus na história desvela quem Ele é, o Êxodo nos mostra que Deus é alguém que se opõe a todo tipo de encarnação, entre aspas, da serpente. Hoje mesmo, Ele ainda se opõe a todo padrão de pensamento que contradiz seus planos iniciais lá de Gênesis 1 e 2. E se tão terrível juízo visitou o faraó no grande dia em que Deus consumar sua salvação, em seu juízo também virá sobre todo o mal que há no mundo. E isso nos traz esperança. É o que eu sempre digo em relação ao Apocalipse. Apocalipse, embora tenha muitas questões que possam trazer um certo medo, Apocalipse não foi escrito para nos trazer medo, mas conforto e segurança, na expectativa do final feliz. Não o final feliz da Disney, né? Mas um verdadeiro final feliz. Onde as forças caóticas,
a encarnação da serpente de fato vai ser vencida e não haverá mais trevas, mas o próprio Deus será a luz do mundo. Essa pergunta não vai estar no contexto, irmão, mas eu só queria saber se todo esse povo egípcio, esses reis, eles vão estar no julgamento quando Deus julgar tudo. Todos. Eles vão comparecer. Todos vão estar diante do tribunal de Deus. Desde a fundação. Então nós vamos conhecer Faraó. Não tem como escapar. Aí vão ser lançados. Só que nós estaremos à direita, né? Nós não vamos ser julgados. Tem gente que vai ser julgado para a condenação. Outros que serão julgados para a salvação. E aí tem toda aquela questão das obras, né? Então, quando olhamos para o Êxodo, nós nos lembramos de que Yahweh jamais esquece do que é justiça. Ele colocará todas as coisas em seu devido lugar e retribuirá a todos os que tiverem seguido os passos do faraó. Então aqui nós temos um grande modelo inicial do que representa a salvação. Nós temos um livramento. E nós temos aqui a luta já vencida dos poderes, vamos chamar de poderes, né? Do bem contra os poderes do mal. No final, os poderes do mal vão ser totalmente vencidos. Nós temos um algo a mais. Até aqui faz parte do nosso imaginário comum, imaginário popular em relação à salvação, esse livramento e a luta já vencida do bem contra o mal. Tá? De maneira mais positiva, aí um resumo de tudo, o Êxodo evidencia também a salvação de Deus e que a salvação de Deus é a realização de uma nova criação. A salvação de Deus, muito mais que um sentimento que temos depois de repetir uma oração, é a manifestação concreta da intervenção divina em nossa história, confrontando e revertendo o caos que nos oprime. Olha que bonito. E aí todo mundo, é isso que nós queremos. Nós queremos o fim do mal. Nós queremos o fim daquilo tudo que nos oprime. É isso que nós mais desejamos. Aquilo quando o Apocalipse diz que toda lágrima será enxugada, não haverá mais choro nem ranger de dentes. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós temos algo a mais. Quando a salvação de Deus visita os descendentes de Abraão no Egito, ele vira literalmente tudo de ponta cabeça, trazendo abaixo toda a percepção da realidade e todo o sistema de valor que não estavam alinhados com seu caráter, conduzindo Israel até a sua presença. E é interessante como acontece uma reviravolta quando Deus se revela ou se manifesta no meio do seu povo. É aquilo que nós falamos antes. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que mentia, não mente mais. E isso porque, de fato, acontece uma reviravolta. As coisas parecem que são colocadas de ponta cabeça. Ou não. Volta para o lugar. Volta para o lugar. A queda colocou as coisas de ponta cabeça. A manifestação de Deus, a revelação de Deus no meio da história, coloca as coisas novamente em ordem. Se esse Deus que se revelou no Êxodo é o mesmo Deus que se revela à humanidade por meio dessa história ainda hoje, então é de se esperar que quando temos um encontro com esse Deus, algumas estruturas muito fundamentais de nossa vida sejam abaladas, para que possamos viver à luz de quem Ele é de fato. E isso é muito boa notícia. Vejam que aqui já temos uma característica extremamente importante em relação à salvação.
A salvação diz respeito a esse livramento, diz respeito ao fim por completo do mal, mas diz respeito a uma realocação das coisas. As coisas colocadas novamente em ordem. E isso diz respeito a cada um de nós, vivendo à luz de quem ele é de fato. E isso é uma boa notícia. As coisas são colocadas novamente em ordem. Embora nos acomodamos com as estruturas perversas desse mundo, assim como aconteceu lá atrás com os hebreus no Egito, essa acomodação não passa de escravidão. Nós somos escravos sem ter a consciência dessa escravidão. Quando Deus nos visita, Ele vira tudo do avesso, lembrando-nos de que, na verdade, é a nossa realidade que está do avesso e cativa aos falsos deuses deste mundo. Falar de salvação é falar de como Deus nos liberta do problema iniciado em Gênesis 3. Isso é salvação. E isso nos volta novamente a nos relacionar com Deus, a confiar em Deus, a obedecer a Deus e cumprir os propósitos iniciais de Gênesis 1 e 2. Voltar a essa essência, voltar à reestruturação ou à condução, por intermédio de Deus, da própria criação. Isso é salvação. Temos um fim último, que é a nossa morada eterna com Ele. Mas a salvação diz respeito a mais do que isso, porque antes desse fim último, nós temos uma vida aqui, que ela é transformada, realocada, colocada em seu devido lugar, e isso acaba, de certa forma, impactando aquilo ou aqueles que estão à nossa volta em relação à nossa nova vida a partir de Deus. Então nós temos um chamamento, uma vocação, que isso faz parte de toda a criação. Aí que eu sempre digo, quando nós entendemos a salvação, esse grande elo, você falou que não é apenas uma salvação simples, né? Nós não somos mais convencidos, né? Porque hoje muita gente se afasta dos caminhos do Senhor porque é apenas convencido. Ele não é convertido, né? Não tem essa visão que você está falando aí. Só se convenceu, que alguém convenceu ele, mas a qualquer momento ele pode virar as costas e abandonar. E o próprio sentido de conversão, se tu está na estrada, o que é conversão? Quando vê a Mudança de sentido. mudança de sentido, o retorno. É aquilo que eu estou caminhando aqui, de repente, opa! Vejam como é interessante. Nós, enquanto humanos, representados por Adão, estávamos aqui no Éden. Dissemos, não quero Éden. Saímos do Éden. Deus nos alcança, nos mostra o seu caráter, nos revela o seu caráter, vai realocando as coisas em seu devido lugar e de repente acontece uma conversão, mudança de sentido. Nós retornamos para onde? Para o Éden. Estamos retornando para o plano inicial de Gênesis 1 e 2. E essa é a salvação. Não é liberdade desse mundo. É reestruturação, reorganização desse mundo em seu devido lugar. Saímos do Éden, voltamos para o Éden. Por isso que a figura de Apocalipse, dessa nova terra, tem muita relação com aquilo que nós víamos no Éden, ou lemos, né? Em relação ao que era o Éden. O segredo do Evangelho é aquilo que vocês escutaram e ouviram é real, as boas novas. As boas novas. As boas novas que diz respeito a como Deus conduziu a história para o retorno do seu plano original. Então não tem Novo Testamento sem sombras, não.
acontecimento. Não tem. Por isso que, como a gente falou, a Bíblia não é uma coxa de retalhos. A Bíblia está contando uma única história. Que história é essa? A história da salvação. Um enredo da salvação. A criação perfeita de Deus e a consumação dessa criação perfeita de Deus. Nesse meio, temos um processo causado por conta da queda. Mas aqui nós temos um recomeço que vai culminar na obra salvífica de Cristo. Como diz o pregador, podemos esmirilhar os meios, mas o fim não podemos alterar. Esse já está definido. Não dentro do... Mas falando a questão da salvação, até mais tarde, um dia, porque assim, falando da salvação, não fugindo um pouquinho, mas até é bom essa questão de explicar, porque você vê que eu percebo esse tempo até com a mãe, Anderson. Questão da salvação, assim. Por que hoje a gente se torna tão complexo? Deixa a salvação tão... Ela com dúvida em alguma coisa que poderia não ser salva, mas o que é? Ela vem e fala, não, você não tem. Porque a salvação ela é tão simples, mas nós nos criamos um sistema que tornamos ela tão complexa, né? E eu vejo assim que principalmente o povo que aceitou Jesus mais antigo, eles tornam a salvação assim, uma coisa muito complexa demais. E às vezes, muitas vezes, a gente joga outras pessoas, né? Por não conhecer como é que é a questão. Você explicando a questão da salvação desde o início, não é assim complexo. Claro que se aceitou, tem que haver uma mudança de ficar lutando. Mas às vezes, pequenas coisas que a pessoa fica, pô, não vou perder a salvação por causa disso. Não tem nada a ver. Desculpa, não, só para isso... um dia a gente tratar esse assunto, né? Porque a gente... os bezerros de ouro no meio do caminho. E isso é importante, José, porque a gente... Até no estudo do domingo, desculpa, só uma sugestão. Não, é boa porque... É tão gloriosa a forma que você explica aqui, quando Deus faz um projeto tão... E a gente às vezes fica complicando, ponhando... Só fica no meio do contexto. É porque se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente acaba tornando a obra de Cristo insuficiente. A gente acaba diminuindo o que Cristo fez na cruz do Calvário em relação a isso. E nós temos que ter um grande cuidado. Quando a gente pensa nessa história, nesse grande enredo do que de fato está acontecendo e que história que nós fazemos parte, nós conseguimos aos pouquinhos ter alguma